Que a paz de nosso Senhor Jesus esteja com cada um de vocês, meus amados. Através desse vídeo, porque algo tem me chamado muita atenção, me preocupado muito. As pessoas estão confundindo a nova vida com Cristo, porque a vida de pecado que você tinha antes de conhecer Jesus, ela já é insignificante. A partir do momento em que você o confessa como Senhor e Salvador de sua vida, ela já não tem valor algum. Ela é esquecida por Deus, tem que ser esquecida por você. Ela vai ser demorada a ser esquecida pelas outras pessoas, mas por você ela precisa ser superada. E não pode ser mais usada como desculpa ou pretexto. Porque eu vejo as pessoas confundirem Deus com um açougueiro. Estão achando que Deus é um verdadeiro açougueiro, que ele só olha a intenção do coração. Eu quero dizer para você que mentira é mentira, que pecado é pecado, que roubo é roubo, que transgressão é transgressão, adultério é adultério, inveja é inveja. Não existe meia inveja, não existe inveja boa, não existe pecado bom, pecado ruim. Não existe mentira boa, mentira ruim. Ah, mas eu menti por causa que era uma boa intenção. Meu amigo, quando aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas, as boas intenções adquiridas através de uma mentira, através de uma fraude, elas são pecados, sim. Pecados que te levarão para o inferno. Quando aceitamos Jesus, aceitamos uma vida diferente. E essa vida diferente inclui passar fome com Jesus. Mas, até passar fome, mas passar fome sendo fiel a Ele. E não fraudando imposto de renda, não fraudando documentação para receber Bolsa Família, receber food stamp, receber isso, receber aquilo. Nada, isso não vale. Às vezes a gente fala assim, mas então eu tô errado já desde ter entrado nos Estados Unidos, por exemplo, pelo México, meu amigo, o passado tá tirado fora. Quando você, por exemplo, os que aceitaram Jesus, que conheceram Jesus, que tiveram uma experiência com Jesus, depois que colocaram seus pés na América, sofreram e tudo, eu quero chamar sua atenção. O passado é passado, agora é uma nova vida, é uma nova fase, são novas direções. O que passou, passou. Agora você não pode usar isso. Mas se a gente for levar em conta isso, até entrar pelo México, a gente estava pecando, mas você não conhecia a verdade de Deus. Você não conhecia a verdade de Deus, mas agora que conhece, você não pode continuar com as mesmas ideiazinhas de um jeitinho brasileiro. Nem na América e nem no Brasil. Em lugar algum não existe evangelho light, diet. Não existe aquele, a porta é estreita, meu amigo, e eu quero dizer para você que a porta não mudou. Olha só o que diz o apóstolo João na sua carta, no capítulo 2 e no verso 6. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo o que vive pecando não viu e nem o conhece. Simples assim. Eu vou para outra mais simples ainda, que se encontra em 1 Pedro, no capítulo 1, no verso 18. Olha só o que Deus fala. Sabendo que não foi com coisas perecíveis, como prata e ouro, que fostes resgatado da vossa vã maneira de viver, a qual por tradição recebeste dos vossos pais, mas com precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha, o qual na verdade foi conhecido antes da fundação do mundo, mas manifesto nesses últimos tempos por amor de vós, que por ele credes em Deus, que ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivesse em Deus. Amém? Aqui eu não estou falando como teólogo, como doutor em teologia, como doutor em igreja, não, é só o que este livro diz, o que este livro ensina.
A Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, o próprio Deus. Ela fechada é um livro, mas quando ela se abre, é Deus falando comigo e com você, meu amado. Se aceitamos Jesus é difícil, todos nós temos um passado manchado, todos nós temos uma vida manchada, mas quando aceitamos a Jesus, aquilo já era. Eu não posso continuar a viver como minha vã maneira de viver era antes. Eu não posso mais viver desta maneira. Eu tenho que sofrer as consequências de uma vida honesta, de uma vida justa, de uma vida na verdade, na humildade. Pedro fala: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. Eu não estou falando tirando coisa da minha cabeça não, para te alegrar não. Olha o que Pedro fala aqui: humilhai-vos, em 1 Pedro no capítulo 5, no verso 6, humilhai-vos, portanto, debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo ele vos exalte. Ao tempo de Deus ele vos exalte. Humilhar é isso, meu amigo, é aceitar a nova forma de viver, porque as pessoas que estão ao nosso derredor estão loucas para nos ver agindo como nós agíamos antes, comprando e não pagando, mentindo, fraudando documento, fraudando papel para tirar benefício do governo, para tirar benefício daquilo, mentindo para os irmãos, inventando que você é uma coisa e na verdade você é outra. Quem já assistiu aquele filme A Mulher do Pastor? Filme forte aquele filme. Hoje a igreja é lotada de pessoas assim, de mulheres que se identificam como a mulher do pastor e de homens que são como aquele pastor. Na igreja é amado por todos, mas em casa é o demônio encarnado. Da mesma maneira são mulheres. Da mesma maneira são jovens, crianças que na presença das pessoas se aparentam, se disfarçam, se mascaram. Mas eu quero convidar a você a criar um pingo de vergonha, a ter um pingo de vergonha na sua cara, que diz que aceitou Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. É um novo passo, é uma nova história, é uma nova versão. Não há espaço para as versões antigas, não. Nós temos meio mundo de especialistas no Facebook, no Twitter, no Instagram, corrigindo o pastor, falando que o pastor errou, que o pastor pegou heresia, porque fez 1 mês, 1 ano, 2 anos, 3 anos de teologia, porque tem PhD nisso, PhD naquilo. Eu quero saber se você tem PhD em adoração. Se você adora em espírito e em verdade, é isso que eu quero saber. Eu quero saber se quando você julga o pecado do irmão, quando você julga a vida do irmão, quando você julga o ensino do pastor fulano, do pastor ciclano, de que maneira você está julgando? Você já olhou-se no espelho? Você já olhou-se no espelho? Você já abriu os seus olhos para ver se não tem um argueiro nos seus olhos, se não tem um cisco para estar querendo tirar o cisco do olho do irmão? É isso que eu quero falar, sabe por quê? Os irmãos estão tão preocupados em justificar as suas falhas, estão tão preocupados em corrigir os erros dos outros, que nós estamos esquecendo que Deus é que nos aperfeiçoa. É Deus que vai aperfeiçoar você, meu irmão, minha irmã. Mas pelo amor de Deus, muda suas atitudes, muda a sua maneira de viver. Mas é Deus que vai aperfeiçoar você. Muda, tira da sua mente essa mentalidade de jeitinho. Não, nós temos que encarar a vida de frente. E a palavra de Deus diz que nós temos que fazer brilhar sobre nós a vossa luz, para que as pessoas olhando para as nossas boas obras glorifiquem a Deus que está nos céus. Isso mesmo. A palavra de Deus também diz que os ímpios estão loucos ao nosso redor para nos pegar em fraude, para nos pegar em algum mau testemunho, para assim zombar de nós e zombar de Deus. Amém. Não é simples, não é fácil não. Quem disse que o evangelho é fácil? Quem disse? Na Bíblia Cristo não falou que seria fácil, mas ele falou
Tende bom ânimo. No mundo tereis aflições, tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E nós somos capazes de vencer o mundo agarrado na mão de Jesus, segurados com Jesus. Las críticas, problema de quem critica. Nós temos que estar maduros na fé para que essas críticas não enfraqueçam a nossa fé. Amém? Então é isso, meus amados. Eu quero convidar a você, e deixar você com estes 2 versículos para que você medite. Primeiro, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que no tempo de Deus ele vos exalte. O outro versículo é 1 Pedro, capítulo 1, verso 18 e 19, que diz: sabendo que não foi com coisas perecíveis como prata e ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, a qual por tradição recebeste de vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo Jesus, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha. E deixo também o versículo de 1 João, no capítulo 2, no verso 6, que todo aquele que permanece nele não peca, mas aquele que peca não o viu e nem o conhece. Esse versículo não é para quem não conhece Jesus, não. É para quem conhece Jesus. Para quem o recebeu como Senhor e Salvador de sua vida, para quem desceu as águas do batismo, para quem tem ministério na igreja, esse versículo é para você. A gente vence o pecado todos os dias, mas aquele que aceita Jesus e continua com as mesmas práticas da vã maneira de viver que tinha no passado, através de João, Deus está falando para você que você nem viu Deus e nem conhece Deus. É duro, mas é a verdade. Porque se eu e você não mudarmos o nosso modo de viver, como é que os nossos amigos vão ver um Cristo em nós? Se eu e você não aprendermos, como João diz, que não tem como alcançar a Deus se não amarmos o nosso próximo. Não tem como. Não tem como pregar um Jesus e nós não conseguimos amar o nosso próximo. Não tem como. É tão interessante, olha só o que ele fala. No primeira carta a João, no capítulo 2, no verso 11, diz assim: aquele, porém, que odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas. Não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Aí lá mais embaixo, aí diz assim, não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Olha só o outro versículo que diz, olha só como é que o trem, ele é forte. Todo o que odeia a seu irmão é homicida, e vai saber que nem o homicida tem a vida eterna permanente em si. Isso é 1 João capítulo 3, o verso 15. Meus irmãos, não vos admireis. Olha só, vou ler do 13 até o 15, até o 16 para que você entenda. Capítulo 3 de 1 João, capítulo 3, verso 3, que diz assim: meus irmãos, não vos admireis se o mundo vos odiar. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama permanece na morte. Todo o que odeia o seu irmão é homicida, e vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna em si. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu sua vida por nós, e nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Amém? Eu encerro minhas palavras aqui com você. Viu tanto que é forte? Nós só sabemos que passamos da morte para a vida, pelo amor que temos pelos irmãos. E mais na frente João fala: não ameis de fingimento e nem de boca, mas de obra e de verdade. Amém? Que Deus possa abençoar a sua vida.
Que Deus possa abençoar a sua vida grandemente, abrir o seu entendimento, abrir os seus olhos, derrubar por terra todo o espírito de divisão, de contenda, de ira, de desunião, mas que cada dia mais você possa estar unido com as pessoas que te cercam, unido com a igreja que você participa, unido com a família que você faz parte. Amém? Que Deus possa honrar a sua vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que o Senhor possa vir sobre você, resplandecer sobre ti o seu rosto, te cobrir de paz, que o Espírito Santo conduza os teus passos nessa terra. Que o Senhor coloque anjos acampados ao seu derredor, te livrando de incidentes e acidentes, e que a sua paz esteja com você, em nome de Jesus. Amém.